Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver aqui os comentaristas da Jovem Pan falando tudo sobre o Mengão, pacotão de reforços, muitas informações a partir de agora. Se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixe seu like, porque eu trago os melhores cortes da imprensa sobre o Flamengo. Então se inscreva para você ser notificado, dá uma moral aqui pro canal, fechou? Crédito de vídeo Jovem Pan, aqui no YouTube, link tá na descrição e comentário fixado. Bora lá ver esse corte porque tá top. Mundo e já a gente volta pro tema Copa do Mundo, né? Não tem como ser diferente, mas algo que foi muito comentado nos programas aqui da Jovem Pan durante a final da Copa do Brasil foi o fator decisivo do Gabigol na decisão do Maracanã, toda a frieza do Gabigol. E ontem, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi ao Podpah Podcast, que é apresentado pelo Igão e o Mítico, né? Forte abraço para os dois. E comentou sobre o momento que foi uma virada para a equipe rubro-negra dentro da partida. A gente tem a fala do Yuri Alberto para trazer aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Abre aspas. Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo estavam com os olhos desse tamanho, né? Um gesto de assustado. Estádio em silêncio. Aí, o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti e faz aquilo. Inflamou a torcida. Ele é F. Fecha aspas, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, falando sobre o fator Gabigol nessa decisão de Copa do Brasil. E aí, Mauro César, essa declaração aqui tá dando o que falar do Yuri Alberto ao Podpah. A gente tem 1 minuto e 40 para voltar na Rádio Jovem Pan. Mauro César. Eu acho que ele só repetiu aquilo que muita gente comentou naquela semana daquele jogo, né? É só uma visão de quem estava dentro do campo sobre algo que todo mundo viu pela televisão ou no estádio. A reação da torcida depois do momento que o Gabriel comemorou ali que se ele perde ali o Corinthians era campeão, né? Era a última cobrança. Então ele iguala, né? Porque o Fagner já tinha perdido, então vão para as cobranças isoladas, né? Não mais a série de 5, e aí o Matheus Vital perde, o Rodinei converte. Mas ele, assim, isso foi amplamente falado. É um jogador adversário em campo que confirmou aquilo que a gente suspeitou, ele também teve essa mesma percepção de dentro de campo. Muitas pessoas que estiveram no estádio naquele dia, inclusive o nosso pilhado aqui, o Thiago Asmar, citaram que esse foi o momento de virada do Flamengo naquela disputa de pênaltis. E esse relato aí do Yuri é algo que, sei lá, atribui mais valor ainda ao que foi feito pelo Gabigol nessa decisão de Copa do Brasil, Vamp? Também, né? Não só isso diante do Corinthians, né? Como o Maldo falou, se ele perde, o Corinthians ganharia o título, ele sendo o principal jogador do time, como também teve o jogo da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Sim. Que ele fala, agora vão ter que ir lá no inferno, acender, quer dizer, o Gabigol tem isso com ele, né? Tá conquistando tudo com o Flamengo, né? Eu lamento muito, eu gosto muito dele assim como jogador, não conheço nada, acho que poderia estar tranquilo ali no grupo dos 26. Não tá, e a bola que segue, vida pra frente, mas ele fez a diferença. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui sobre essa fala do Yuri Alberto, né? Falou sobre o Gabigol, exaltou ele por conta do pênalti. Devia ser fã dele também, né? Devia ser fã também, né? Que é do Santos, né? Ele é do Santos, né? Sim, os dois. A sequência vem ali. É verdade. Yuri Alberto e Gabigol. Para você, Vanderlei Nogueira, essa declaração aqui do Yuri Alberto, que eu vou repetir para quem está no rádio, né? Aqui de novo, abre aspas. Você olhava para a arquibancada e os torcedores do Flamengo com os olhos desse tamanho, né? Assustados. Estádio em silêncio. Aí o filho da mãe do Gabigol bate o pênalti e faz aquilo, inflamou a torcida. Ele é F. Fecha aspas, a declaração do Yuri Alberto no Podpah Podcast. Vanderlei? Foi ótimo para o Gabigol e foi muito legal o Yuri Alberto dar esse registro. A página está virada, o título já foi liquidado, ele está sendo muito competente, não se sabe se ele vai continuar no Corinthians ou não, e ele reconhece aquilo que nós falamos aqui, todo mundo falou. Além da qualidade jogando futebol, é um personagem, ele consegue se comunicar com muita facilidade com a torcida do Flamengo e acordou a torcida naquele instante, arranjou uma fumaça para cima do Corinthians. Foi muito legal, bacana. Foi quando você é elogiado por quem não é do seu círculo, que não é o caso, que é o caso, se fosse elogiado por alguém do Flamengo, tem tudo a ver, mas é adversário,
joga na posição dele e faz um elogio desse pela importância de um gesto praticado, acho muito legal. Por exemplo, né, Bruno, o Fábio Piperno, ele já falou várias vezes aqui na bancada do Bate-Pronto que ele acha que o Yuri Alberto pode ser um nome para a seleção nesse próximo ciclo de Copa. A gente também vive falando sobre o Gabigol na seleção, que ele poderia estar entre os convocados para essa Copa do Mundo. Então são dois atacantes, os dois vieram do Santos, né, revelações do Santos, mas que disputam posição, né, são concorrentes, né, e aí eu acho que essa fala do Yuri Alberto é bacana, né, Bruno? Eles podem, quem sabe, no próximo ciclo de Copa estarem ali presentes, né, não dá, vamos ver o que vai acontecer, são dois jovens ainda, o Gabigol ainda é jovem, que são atacantes e muito bons, eu gosto dos dois. Mas o Gabigol ele tem muita identidade com a torcida do Flamengo, né? Não só porque ele faz gol, porque ele é decisivo, ele ganha título, claro que isso é fundamental, mas assim como vários outros, assim, em relação ao seu clube, que eu acho que o clube ele tem muito a identidade do que os rivais falam dele. O que os rivais falam do Gabigol? Falam que ele é marrento, que ele é chato. O que os rivais falam do torcedor do Flamengo? As mesmas coisas. Aí eu falo, o São Paulo, o que os rivais falam do São Paulo quando o São Paulo tá bem? O São Paulino é arrogante, o São Paulino acha que é maior que todos. O que os rivais falam do Rogério Ceni? É a mesma coisa, não tô nem dizendo que é justo ou não, tô dizendo o rótulo que os rivais mostram. Então o Rogério tem muita identificação com o São Paulo, porque ele tem o mesmo jeito, né? As pessoas veem o torcedor do São Paulo como vem o Rogério. E acho que vem um pouco o Gabigol como vem o torcedor do Flamengo, vem um pouco o Dudu como vem o torcedor do Palmeiras. O que fala? Que o palmeirense reclama, que é chato. E o Dudu, eles falam a mesma coisa. Então, que o Dudu reclama, que ele é chato, que ele vai lá, insiste, e discute, briga. Então ele tem uma identidade, assim. Acho que o Gabigol, ele tem uma identificação muito grande. Eu gosto muito do Gabigol. Acho que o Gabigol é um cara... que é um ídolo mesmo aqui no futebol brasileiro. E o ídolo ele é raro. Acho que o torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo, claro que ele gosta do Everton Ribeiro, claro que ele gosta do Arrascaeta, mas acho que o Gabigol tem uma identificação um pouco diferente. Acho que não é só no campo. Você pode até achar, eu acho que o Arrascaeta é melhor que o Gabigol, mas acho que o Gabigol ele tem uma identificação de comunicação, assim, do jeito de ser com a torcida do Flamengo. Até nessa coisa, o Vampeta lembrou o episódio contra o Atlético Mineiro ali, aí vocês vão ver o inferno. Acho que o torcedor se identifica muito ali. Eu acho que eu vejo o Gabigol muito Flamengo, apesar de ele ter jogado no Santos, às vezes você até esquece isso, né? Ele virou muito Flamengo, né? Virou... O Dudu jogou no Grêmio e no Cruzeiro, mas você lembra, o Dudu é do Palmeiras, você nem lembra que ele jogou nos outros. Acho que o Gabigol ele chegou nesse ponto que você nem lembra mais da passagem dele no Santos, e olha que ele fez, acho que 70 gols pelo Santos. Mas você acaba nem lembrando mais. Ele virou o cara do Flamengo, né? Ele tem uma identidade enorme, né? Tá aí, portanto, a análise do nosso Bruno Prado, a gente falando aqui sobre o Yuri Alberto, essa declaração que ele deu ao Podpah Podcast, exaltando, falando do Gabriel Barbosa, né? Esse fator psicológico aí da hora dos pênaltis e tal, e que acabou inflamando demais o estádio Maracanã, que foi a loucura, né, com aquele pênalti do Gabriel Barbosa, ele também levantando a galera, levantando a torcida, foi legal pra caramba. Até o nosso pilhado, Thiago Asmara, que estava no estádio, relatou que aquilo fez muita diferença no ambiente, no clima, e pênalti a gente sabe, o Vampeta vive destacando aqui na Jovem Pan, é sempre uma trairagem no meio do futebol, né, Vamp? Aquela caminhada ali, você vai sozinho. Último... Ali não tem Deus, não tem família, não tem ninguém do lado. Você vai sozinho. Você quer bater, fazer o seu de pronto, me livrei. Agora que peca, mas só. O Gabigol, sabe aquela vibração, mano? O cara que já ganhou tudo. O Gabigol vem ganhando tudo. Quando ele faz aquele quinto gol, aquilo ali, ele fala, não foi, não... Imagina ele nos perder. Se ele perde, acabava. Eu falo, ali. Acaba. O cara, aquilo ele vibra e diz assim, ó, graças a Deus não foi eu. Que vai o Rodinei, que vai os caras agora. É verdade, isso é o individual de cada um. Não, e o Rodinei admitiu que passou pela cabeça dele isso também. O Rodinei falou, eu fui caminhando, eu bati 19 pênaltis no treino, no Corinthians. E quando o Dinei perdeu contra o Palmeiras lá na Libertadores, que eu fui indo, ali não tinha minha mãe, meu pai, não tinha ninguém. Deus nada, eu tava indo sozinho, vendo o Marco crescendo, igual um boneco de olho, a trave diminuindo, eu digo, fudeu, vou perder. Só pensa coisa ruim, professor. Não vem coisa boa na cabeça, verdade. Agora quando tá 2-0, 3-0, você fala, se eu bater agora dessa forma, agora eu me consagro. Uma coisa de louco mesmo, só o Louco Abreu fez na Copa do Mundo. O Louco Abreu dá uma cavada daquela, a disputa foi o Uruguai Gana, né? Ali é coisa dele. Tudo que aconteceu. Dele é de tudo. O Soares é expulso. Soares deu uma de goleiro. Só o Louco Abreu que não passou nada na cabeça dele. Vou dar uma cavadinha aqui. Também o Uruguai é menor do que a Zona Leste, né? Em população, ele deve ser morto por 3 milhões de... É 3 milhões que tem lá no Uruguai. O Bujica já muito louco lá naquele sítio dele lá, com o cachorro, não ia pegar ele mesmo.
O cara bateu o pênalti. O cara arriscou, né? Eu tô falando pênalti, professor. Eu falei com o Bebeto. Eu falei, Bebeto, quer no quinto? Ele falou, Bebeto, que eu rezei. Aquele jeito de Bebeto falar, Vampetinha, o que eu rezei pra não chegar em mim. Ele era o quinto, não vai ter quatro, né, que ia bater. Mas é que é o Baggio, o Baresi, esses caras como tá. O Careca e o Zico, numa festa que a gente tava jogando aí, esses jogos aí de final de ano, Careca e Zico falou, ó, só pode bater pênalti no jogador ruim, que ninguém lembra quem é quando perde. Tem que ir, só vai os ruins logo, vai. Tudo ruim. História ainda, né? Os Ficou ruim. marcado, pelo menos. Ruim, ninguém lembra. Ruim, mas... Ninguém lembra, os ruins tem que bater. Todo mundo fala assim, pô, Sócrates perdeu em 86, né? Mas ninguém lembra que o Júlio César também não era ruim, mas zagueiro, né? Mas todo mundo fala... Informações aqui agora primeiro sobre a situação aqui do Dudu que você viu aí na capa. Vou colocar aqui na tela agora pra gente ver, ó. A torcida do Flamengo, ó, o atacante Dudu vive imbróglio para renovar o seu contrato com o Palmeiras e torcedores do Flamengo estão pedindo a contratação. Ó, seria bom reforço, mas viria para rodízio dos times. Ele é muito bom, mas pela posição hoje brigaria com o Gabigol. Se mudar o esquema, brigaria com o Everton Ribeiro, 2 de cabeça boa. Outro torcedor, ótimo, grande jogador com garra e maestria com a bola no pé, além de que enfraqueceríamos o rival sem contar com a desmoralização que eles iriam sentir, hein? Alô, Marcos Braz, Bruno Spindel, diretores do Flamengo pedindo aí os torcedores a contratação do Dudu, meu parceiro. Sobre o Marcelo, é o seguinte, ele pode chegar de graça ao Flamengo, traz informação aqui do portal Notícias do Mengão, que o Marcelo poderia chegar de graça ao Flamengo. Isso porque ele tem contrato com o Olympiacos até o meio do ano que vem, pode sair de graça. Mas, sinceramente, eu não iria no Marcelo não, hein? Jogador de 34 para 35 anos já, o Flamengo acabou de renovar com o Ayrton Lucas, enfim, eu não iria com o Marcelo não, mas Dudu seria uma baita contratação, além, é claro, da desmoralização do Palmeiras. O que você acha? Coloca nos comentários, se inscreva, acione o sino, dê seu like e até o próximo vídeo.